Uma das coisas que nós precisamos aprender na nossa caminhada cristã, celebrar a vida, curtir a vida, celebrar com os irmãos, mas é aprender a andar em humildade. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, andar em humildade. Andar em humildade. Amém? É importante, queridos, na nossa caminhada, aprendermos a andar em humildade. E nós vamos ver alguns pontos aqui, como é esse andar em humildade. Eu posso celebrar a minha vida, eu preciso celebrar a minha vida, mas eu preciso andar em humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Filipenses capítulo 2, abra comigo aí Filipenses capítulo 2, o verso 5 ao verso 8 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma de humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, do 5 ao 8. Esse é o modelo que nós temos de humildade. Modelo em Cristo Jesus. O referencial nosso para viver em humildade é Cristo Jesus. Amém? Ah, mas fulano é humilde, Beltrano é legal, mas a referência que nós temos como cristãos em Cristo Jesus é Jesus. Esse aqui é o exemplo de humildade para nós. Amém, queridos? Nós precisamos aprender, o devocional do ano que vem, do pastor Carlito Paz, ele vai ser sobre a vida de Jesus. Um ano você mergulhando na vida de Jesus. Eu queria muito que você adquirisse esse devocional. E nós vamos mergulhar um pouquinho na pessoa do Senhor Jesus. Ele não é o nosso referencial? Então a gente tem que ouvi-lo constantemente, todos os dias, ouvir a palavra, mergulhar na palavra, daquilo que Jesus fala ao nosso coração. Quem é Jesus? Amém? Quem é Jesus? Eu preciso, cada dia, aprender, caminhar com Ele, andar com Ele, viver com Ele. Amém, queridos? Filipenses, então, nos fala aí a respeito do nosso referencial, da pessoa do Senhor Jesus. O primeiro ponto que eu quero deixar para você aqui é: não se apegue ao que você tem. Andar em humildade é não se apegar ao que você tem. Quando você se apega muito ao que você tem, você não consegue andar em humildade, porque andar em humildade é andar como Cristo. Filipenses nos mostra aí. Mas quando você se apega muito ao que você tem, você se ensoberbece. Ah, eu tenho talento, eu tenho dom, eu tenho recursos, eu tenho sabedoria, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então você fala muito do que você tem. E fala menos do Senhor Jesus. Quando nós falamos muito de nós e menos do Senhor, nós não estamos andando em humildade. Amém? Fala mais do Senhor. Então, o primeiro ponto aí para a gente pensar: não se apegue ao que você tem. Olha em Filipenses capítulo 2, versículo 6. Filipenses 2, 6 diz assim: embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria ou devia apegar-se. Devia apegar-se. Ele sendo Deus, o que ele fez? Esvaziou-se. Amém? Esvaziou-se. Ele não se apegou a eu sou igual a Deus. Jesus andou, a humildade, queridos, não nos leva a andar nos apegando naquilo que nós temos, naquilo que nós somos. A humildade nos leva a cada dia se apegar mais a Cristo Jesus. O segundo ponto que aprendemos também com Jesus: esvazie-se a si mesmo. Nossa, essa para mim é um dos mais difíceis, esvaziar de nós mesmos. Quantas vezes nós queremos prevalecer? Quantas vezes nós queremos dominar? E o Senhor Jesus, olha lá Filipenses, o que ele fala? Ele esvaziou-se a si mesmo, 2,7, versículo A, parte A do versículo. Filipenses 2, versículo 7, parte A. Ele esvaziou-se a si mesmo. Ele tinha todo o poder para destruir os homens, mandar anjos para servir. Ele abriu mão. Sabe quando você está
numa situação, principalmente dentro de casa, né? Onde você tem que abrir mão, é esvaziar de si mesmo. Esvaziar de si mesmo. Você tem que abrir mão, dar um passinho para trás, respirar, falando, Senhor, amém, glória a Deus, seja feita a tua vontade. Do que ir para o confronto a todo custo e querer aquela briga de braço, né, e querer ganhar de qualquer jeito, a qualquer custo. Não, nós precisamos aprender a nos esvaziar. O Senhor Jesus fez isso. Andar em humildade é você abrir mão do seu direito. Mas abrir mão do nosso direito. Tem um hino muito antigo que diz assim, meu direito é de não ter direito algum. Esse é o meu direito, de não ter direito algum. Gente, quem mais tinha direito do que o Senhor Jesus? Quem mais tinha todo o direito do que o Senhor Jesus? E ele abriu mão. Abriu mão para que uma vontade do Pai, ou para que a vontade do Pai prevalecesse. Então eu preciso aprender na minha caminhada, andar em humildade, é aprender a abrir mão do meu direito. Quanto mais eu me apego, quanto mais eu luto pelo meu direito, mais eu deixo de ser humilde. Amém? É um desafio muito grande, você abrir mão do seu direito. Isso requer você se esvaziar. Amém, queridos? Estão comigo aí? Olha 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2. Olha o que diz. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Se eu não tiver amor, não adianta eu ter tantas coisas e me apegar a essas tantas coisas que eu tenho. Se eu não tiver amor, não serve para nada. Esvaziar é abrir mão das coisas que eu tenho e me apegar às coisas que o Senhor é, ou à coisa que o Senhor é. Amém? O amor. Esse é o nosso desafio como cristão. Você abrir mão daquilo que você é ou pensa que é. Porque tem uns que pensam que é alguma coisa. Não é nada. Paulo diz, olha, ainda que eu tenha dom de profecia, sabedoria, ainda que eu tenha riqueza, ainda que eu tenha um monte de coisa, nada disso me servirá se eu não aprender a abrir mão de tudo isso por amor a Cristo. Amém? O que é melhor na nossa caminhada? Revelar Cristo ou revelar as coisas que eu tenho? Revelar a Cristo. Amém? Estão comigo? Vou mais um pouquinho aí. Olha que interessante. Eu preciso aprender a viver com essa intensidade, com esse amor, com essa alegria. E o terceiro ponto que eu quero deixar para vocês é sirva pessoas. Coloca no coração, eu vou servir alguém. Amém? Hoje, na hora que o Lucas me contou o testemunho do casal, aí eu falei, que bênção, serviu. Um livro serviu. Um presente serviu. Aprenda na sua caminhada, no seu dia a dia, a servir pessoas. Amém, mãe? Aprenda a servir pessoas. Olha que bênção. Tem esse desafio na sua caminhada. Em nome de Jesus, sirva as pessoas. Sirva as pessoas. Jesus, ele veio para ser servo. Jesus serviu pessoas, serviu a cada um de nós. A obra de Jesus foi uma obra de servo. Amém? A obra de Jesus foi uma obra de servo. E o exemplo que eu tenho, o modelo que eu tenho é Cristo. Então eu preciso aprender em Cristo Jesus, ou com Cristo Jesus, a também servir. Faz uma retrospectiva aí da sua semana e pensa comigo assim, a quem eu servi essa semana? Qual pessoa, se você pudesse dizer assim, qual pessoa que você serviu? Pensa numa pessoa que não é crente, você não servir essa pessoa também. Um irmão, eu também servi esse irmão, me coloquei à disposição. Não é para a gente tocar trombeta, colocar no Facebook, lá no Instagram, não. É para a gente ser obrigado pelo privilégio de poder servir. Amém? Obrigado pelo privilégio. Obrigado pela honra de poder servir ao meu irmão, à minha irmã, e uma pessoa que eu nem conheço. Obrigado. É um privilégio, porque o andar em humildade é você estar pronto para servir. Olha o que diz a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia aí, em Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Olha que bênção, gente. Mas para servir
e dar a sua vida em resgate por muitos. Andar em humildade é andar no modelo de Cristo. Amém? No modelo de Cristo. Ele não veio para ser servido, ele veio para... Então eu preciso aprender com o Senhor. Eu preciso aprender com o Senhor. Eu preciso aprender com o Senhor. Imagine se esse culto dependesse de você, do horário que você chega, do serviço que você presta a seu irmão. Imagine se dependesse de você. Imagine se dependesse uma recepção de você até o finalizar o culto. Eu acho muito legal, queridos, os nossos encontros, a gente tem sempre um lanchinho, alguma coisa, e aqueles irmãos que se dispõem a servir. Servir com lanche, tirar o lanche, deixar tudo organizadinho. Se tem um papelzinho no chão, ir lá catar, eu acho muito legal. Porque não é pedido para fazer isso. Não tem essa exigência, você tem que fazer isso. Não, a pessoa com a espontaneidade. Ela não está presente, mas recebe os louros aí, né, Lucas? A Luana organizando tudo bonitinho, preparando tudo aqui bonitinho, lugar para a gente tirar foto. Qual que é a nossa retribuição como uma pessoa dessa? Você pode dizer muito obrigado, mas você pode ir lá e tirar uma foto. E publicar no grupo, assim, valeu, Luana, obrigado. Pensou, trabalhou, se esforçou. Amanhã a célula vai ser lá na casa de Giovanni e da Mônica, vai ter preparado lá um ambiente para receber você. Olha que legal, olha que bênção. Você pode ir levar um visitante, participar de um momento tão legal, o lanche é 0,300, tá? Você pode servir levando o lanche. Né, Dom? Leva o lanchinho lá para nós, vamos celebrar esse momento. Mas o estar junto, queridos, o estar juntos, compartilhar uma comunhão é algo importante. Mas no final eu pergunto, senhor Mônica, eu quero te ajudar aqui para não ficar essa bagunça toda aqui para você. Isso é importante, gente. Importante. Você tem um momento de comunhão, mas espera aí, tem um momento também de limpeza. Não tem? Então vamos ajudar. Enquanto conversa ali, fala aquela coisa toda, vai lavando as vasilhas, vai limpando, vai ajeitando, vai deixando as coisas do jeito. Isso é uma dica, tá? Hashtag fica a dica. Porque é muito chato a gente ir, come, bebe, faz bagunça, aquela coisa toda, e vai embora. Deixa lá para o anfitrião. Não, dá uma caprichada lá, fala assim, eu estou aqui para servir. Amém? Espero que amanhã esteja tudo organizado no final. No início a gente tem certeza, mas no final também. Então, domingo que vem o pastor chega e fala tudo de novo aqui. Amém? Vamos para o próximo ponto aí. O pastor Carlito, ele fala algo assim muito interessante, que o nosso ministério, queridos, ele é o ministério da bacia e da toalha. Lembra do ministério da bacia e da toalha? Quando Jesus pôs água na bacia, pegou a toalha e mandou os discípulos vir para lavar o pé dos discípulos. O ministério de servir é ministério de bacia e toalha. Amém? Esteja pronto para servir. Pronto para servir. Às vezes alguém está bem pertinho de você e precisa de um serviço, precisa de uma ajuda, precisa de uma cooperação. Às vezes, queridos, o seu serviço é sentar e ouvir uma pessoa. E a gente está tanto falando de tanto da gente, de tanta coisa da gente, não sei o que tem, você esquece de servir a pessoa, ouvindo a pessoa. Entende? Andar com humildade é você estar pronto para ouvir. Quantas pessoas precisam ser ouvidas? E precisa de alguém que se disponha a ouvir. Há momentos que a pessoa fala, e você fala, agora eu vou fazer uma intervenção. Não tem intervenção. Né, Solange? Não tem intervenção. Tem você ouvir. E a pessoa sai assim, nossa, sai renovado, sai muito bem, obrigado por tudo isso que você fez. O que eu fiz? Só te ouvir. Entende? Só te ouvir. Gente, isso é um desafio tão grande. A Bíblia fala, seja pronto para ouvir. Tardio para? E tardio para irar-se. Então a gente tem que estar pronto para ouvir. Nessa geração, nesse tempo de tantas coisas acontecendo, tantas informações acontecendo, e tanta coisa acontecendo, você tem que parar um pouquinho e falar assim, opa, quero ouvir. Quero ouvir meu irmão, quero ouvir minha irmã. Amém?
Mas tem aquele momento também que você quer ser ouvido, né? Não tem? Assim, poxa, eu queria tanto ter alguém que você pudesse falar e compartilhar, amém, os seus desafios. Andar em humildade, queridos, é estar pronto para ouvir. Diga para o seu irmão isso, estou pronto para te ouvir. Diga com a verdade, viu? Estou pronto para te ouvir. Amém? Vamos para o próximo ponto? Está encerrando, tá bom? Estão comigo aí? O quarto ponto é: seja sensível à realidade do outro. Seja sensível ao que o outro está vivendo. Ô, gente, se tem uma realidade financeira na dificuldade, não posso ficar contando vantagem. Não é até um desagrado? Nossa, Deus. E, não, fui lá na loja, comprei um monte de roupa, e não sei o que tem, fiz a viagem e tal, e o outro lá na prova, gente, estalando o ovinho e o pastor falando de peixe. Olha para você ver. Ué, não posso chegar e ficar, eu preciso estar sensível à realidade da outra pessoa. Preciso estar sensível. O andar em humildade é eu me tornar sensível ao que o meu irmão. Isso tem uma palavrinha aí que eu acho que é empatia, né? É isso mesmo? Acabou de ver aí? É isso mesmo, empatia, fluiu. Glória a Deus. Eu preciso ter empatia com o meu irmão, com o meu vizinho. Hoje foi tão legal, meu vizinho estava lá saindo com o carro, a filha dele saindo, e ele, Sr. Jackson, me chama de Sr. Jackson. Sr. Jackson, opa, eu sou o Luiz. Fiquei tão feliz, falei assim, gente, que bom, ele, como é que tá, e tudo bem? E eu, assim, feliz ali, dando uma olhada nas minhas uvas, tudo bonitinho. Eu, Sr. Luiz, tudo bom. Uma pessoa que cumprimenta a gente com uma alegria, né? Com alegria, né? E cumprimenta a gente assim, parece que tanta alegria. E a filha dele já parou o carro, Sr. Jackson e tal, vai com Deus, Deus abençoe. E assim, é tão legal você receber logo cedo assim, aquele cumprimento, né? Com alegria, não é isso? Com bastante alegria. Você tem que estar sensível à realidade do outro. Às vezes o outro precisa só de um bom dia. Só de um bom dia. Mas a gente está tão carrancudo, tanta coisa para fazer, que não dá nem para dar um bom dia para um vizinho, para um amigo, para um irmão. Gente, não dá para a gente entrar na igreja e sair do mesmo jeito. Não tem jeito. Não tem jeito de a gente entrar carrancudo e sair cara de maracujá. Não dá, não. A gente tem que sair, a gente tem que ter a alegria de compartilhar um bom dia com o meu irmão. Os crentes, né, costumam dar a paz do Senhor. Paz do Senhor, meu irmão, os crentes. Mas ficou assim tão rotineiro, tão paz do Senhor. E nem olha para a pessoa, paz do Senhor. Ah, não, coisa chata. Paz do Senhor, vem cá te dar um abraço. Como é que você está, meu irmão? E, vou lá na sua casa, nós vamos tomar um café junto e vamos compartilhar. Isso é legal, isso é vida cristã. É sensibilidade à realidade do outro. Você sabe o que seu irmão está passando? Não sabe. Conheça a necessidade do seu irmão. Isso é andar em humildade. Porque você é o canal de Deus para poder suprir a necessidade. Amém, gente? Estão comigo aí? Vamos mais um pouquinho. Olha o que a Bíblia diz aí no verso 7 de Filipenses 2. 7 de Filipenses 2. Seja sensível, então, à realidade do seu próximo. Filipenses 2, verso 7 diz assim: tornando-se semelhante aos homens. Para que o nosso Deus pudesse entender a nossa realidade, ele tornou-se homem, se fez homem. Qual Deus que se fez homem? Qual Deus que conhece a nossa realidade? Às vezes está lá na sua cama, lá naquele sofrimento, aquela luta toda, pensando um monte de coisa. Deus está com você. Você crê nisso? Às vezes está no seu trabalho, ele tem aquela agonia, tanta coisa. Deus conhece o seu coração. Sabe por quê? Porque ele se fez homem. No momento que você está ali sendo tentado, passando por tanta tentação, tanta coisa vindo sobre você, ele está com você. Porque ele se fez homem. Amém, gente? A nossa maior alegria é que nós não servimos um Deus distante.
um Deus de pedra, de barro, de pau. Não, nós servimos um Deus que se fez homem, que sabe da nossa necessidade, que sabe do que nós estamos passando, ele conhece a nossa necessidade. Então, antes de você ficar sofrendo, angustiado, e meu Deus, ninguém me ama, ninguém me quer e tal, antes de ficar nisso, pensa assim, peraí, ele me ama. Eu gosto daquele hino, viu? Ele me ama. Gosto demais daquele hino. Eu chorei muito com aquela canção. Ele me ama, ele me ama, ele me ama. Olha, gente, quem sou eu para Deus me amar? Quem sou eu? Quem somos nós para Deus, assim, de tal maneira, nos amar de tal maneira, se importar com cada um de nós? Quem somos nós? E Ele nos ama. Amém? Ele sabe da nossa necessidade. Olha aqui, Filipenses diz, tornando-se semelhante ao homem. Queridos, ele foi sensível à nossa realidade de pecado, realidade de angústias, entende? Realidade de orgulho, ele sabe tudo isso. Ele foi sensível a cada um de nós, se fez homem. Não pecou. Amém? Não pecou. Não pecou, sendo um modelo referencial para cada um de nós. Você pode viver nessa terra sem pecar. Amém? Você pode caminhar sem ceder às tentações aí. O próximo passo aqui, para a gente encerrar. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Você está nessa terra, está nessa caminhada, e você pecou, não entre em crise, em angústia, em agora não tem mais jeito para a minha vida. Isso é religiosidade. Você lembra que tem um que é sensível a você. Amém? Um que perdoa, que derramou seu sangue, que morreu por mim e por você, se entregou naquela cruz pelo nosso pecado. Tem gente que se afunda no seu pecado, se afunda nas suas crises, esquecendo que temos um intercessor. Amém? Gente, pecar, falhar, errar, cometer erros, nós vamos cometer na nossa caminhada. Nós não podemos ficar presos aos erros. Amém? Nós não podemos ficar presos aos nossos erros. E o outro ponto é, esteja acessível. Amém? Sensível à necessidade, à voz de Deus, mas também acessível. Amém, queridos? Ter acesso. Você ter acesso. Tem pessoas que bloqueiam. Ninguém pode chegar, ninguém pode falar, ninguém pode... Não, para com isso. A gente precisa ter essa acessibilidade, acesso. O Senhor Jesus fez isso por nós. Nós temos acesso ao Pai graças ao Senhor Jesus. Né? Nós temos acesso ao Pai graças ao Senhor Jesus. Ele tornou isso possível para mim e para você, essa acessibilidade. Olha aí o versículo para a gente orar. Olha que interessante. Filipenses 2:8. Filipenses 2, versículo 8, parte A, diz assim: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Humilhou-se a si mesmo. Amém? Sendo encontrado na forma humana, ele se humilhou. Amém, queridos? Deixa o coração aberto para que pessoas possam ter acesso à sua vida, à sua caminhada, ao seu dia a dia. E como que você faz isso? Andando em humildade. Amém? Andando em humildade. Se você faz a prática de intercessão pelos irmãos, Deus usa a sua vida para abençoar os irmãos. Amém? Se você usa a prática de interceder uns pelos outros, Deus te usa para que você tenha a graça de Deus de poder abençoar. Quando nós vivemos muito pensando só em nós mesmos, só em nós, voltado para nós, ou eu, nós não conseguimos ter acesso ou acessibilidade às pessoas. Não conseguimos. Mas se você passa um tempo de intercessão, orando por algumas pessoas,
Deus te dá acesso ao coração daquela pessoa. Amém? Se você passa um tempo intercedendo por alguém, as portas se abrem para você chegar àquela pessoa. Pensa num colega de trabalho. Você está orando por aquele colega de trabalho. De repente ele chega até você. As barreiras espirituais, estão comigo? As barreiras espirituais estão sendo quebradas. Porque você está intercedendo, batalha espiritual, lutando por aquela pessoa. Você está orando por ela. A acessibilidade, queridos. Amém? O Senhor abriu a porta. E de repente você está conversando com aquela pessoa, você nem imaginava que eu ia conversar com essa pessoa. E ali você está falando do Evangelho, do amor de Deus. Você não está falando de você mesmo. Amém? Esse é o segredo. Você não está falando das coisas que você tem. Você está falando do Evangelho do reino. Amém? Você está falando das coisas do Senhor. Pensar nas coisas lá do alto. Busque as coisas lá do alto. Mas onde que você conquistou isso? Onde que essa acessibilidade aconteceu? Na oração, na intercessão. Lembra dos 8 hábitos? Para a gente poder ser testemunhas? Sonhe, ore, convide. Amém? Você vai vivendo todas aquelas etapas ali. E quando você intercede, quando você clama por alguém, quando você chora por alguém, a acessibilidade é liberada. Amém? E você não fala de você fala do Evangelho. Fale menos de você e mais do reino de Deus. Interceda por alguém. Interceda por alguém. Ore para aquele colega de trabalho, para aquele vizinho. Que Deus abençoe a vida do São Luís de uma maneira assim, muito especial. Que um dia ele esteja aqui conosco, celebrando junto com a sua família. Né? Que Deus abençoe ao seu vizinho, seu amigo. Que ele esteja conosco aqui, não para fazer número. Igreja não é lugar para fazer número. Igreja é para a gente testemunhar do Evangelho. Amém? Número é lá no Mineirão. Aí um fica, minha torcida é maior do que a sua. E número é para lá. Aqui não. Na casa do Senhor não é para nos vangloriar. Você viu quantos. Não é para isso. A casa do Senhor é para o Evangelho ser revelado. Para o Evangelho ser revelado. Para que possamos aprender a andar em humildade. Andar em humildade. Andar fazendo a vontade do Pai, fazendo aquilo que está no coração de Deus. E a vontade do coração de Deus é que a gente venha se esvaziar de nós mesmos. Amém, gente? Viver com intensidade o Evangelho. Viver com amor o Evangelho. Viver com intensidade o Evangelho. Ver com intensidade aquilo que o Senhor propõe para cada um de nós. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar.